Você quer conhecer como funciona, do ponto de vista geopolítico, a chamada conferência entre os participantes, chamada pela ONU de COP? Então, se você quer conhecer como que esse instrumento da geopolítica mundial globalista funciona, assista esse vídeo até o final. Sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Em novembro de 2022, irá se realizar no Egito a chamada COP27. Extraordinariamente, em função da pandemia, a COP26, que seria realizada em 2020, ela acabou sendo postergada para o final de 2021. Por isso que nós teremos esses dois eventos com espaço de praticamente um ano. O que desqualifica bastante a COP27, porque nesses 12 meses, não só várias das propostas da COP26 não puderam ser sedimentadas com vários dos países, principalmente do terceiro mundo, como a guerra na Ucrânia mudou o balanço de energia de todos os países. Então a COP27 ela vai estar muito mais como um show midiático. Vocês verão muito pouco de ciência, muito pouco de cientistas, climatologistas apresentando ali os seus modelos, né? E vai ser muito mais um evento dentro da geopolítica. Países, principalmente da Europa, tentando pressionar os países mais pobres para adotar rapidamente soluções de energia com um custo muito maior. Então vocês verão que durante a realização, que vai ali de 7 de novembro a 18 de novembro, vão proliferar uma série de matérias jornalísticas em vários meios de comunicação falando sobre isso e colocando matérias catastrofistas sobre aquecimento global, poluição, troca energética. E o Brasil, evidentemente, vai estar no centro também desses debates, inclusive com todos aqueles colunistas e aqueles comentaristas brasileiros, mesmo que não estão no Brasil, escrevendo contra o próprio país. Há uma espécie de um triângulo que se forma, que tem ali acadêmicos que servem dessa massa de manobra, produzindo lá seus relatórios, eles são financiados para isso. E aí você tem toda a questão política, dentro exatamente da geopolítica, que captura o que quiser dos acadêmicos certos, tanto é que o IPCC ele foi abandonado por centenas e centenas de climatologistas, vocês pesquisem isso, não sou eu que estou dizendo, porque eles viram que eles eram uma massa de manobra para interesses políticos. Então eles capturam o que eles querem, produzem relatórios para o tal do IPCC, que é o painel de mudanças climáticas, e aí eles têm uma ligação com também a mídia, com os jornalistas, principalmente aqueles jornalistas que escrevem pautas climáticas. Então nós teremos um triângulo, vocês perceberão, que circula entre o acadêmico. Então o político cita um trabalho acadêmico, o jornalista cita um trabalho acadêmico, que por sua vez o jornalista cita alguma decisão governamental, e aí o triângulo ele se rearranja. Mas vamos fazer algumas análises objetivas com relação a isso. Os países mais pobres do mundo, eles reivindicam, já que é tão importante fazer essa mudança de matriz energética para fontes consideradas limpas, eu tenho vários vídeos aqui no canal, que eu também debato sobre o que é limpo afinal, o que é verde afinal, o que é sustentável afinal, se não seria apenas um rótulo, né, para você simplesmente se é verde, se é sustentável, se é limpo, então está valendo. Então, o que esses países têm reivindicado? Olha, nós precisamos em torno de 100 bilhões de dólares por ano para ser divididos por esses países, para que haja essa migração, porque essa migração é muito onerosa e nós não temos esse dinheiro. Portanto, vamos continuar usando as energias mais baratas que nós temos acesso. A Índia é um exemplo. Mais de 70% da energia elétrica produzida
na Índia vem do carvão, de termoelétricas a carvão. E não me parece que a Índia, só porque vai haver, por exemplo, a COP27, vai apresentar algum plano para desqualificar o carvão no uso como produção de energia elétrica. E exatamente num momento como esse que se aproxima, então, a COP27, a China divulga, a sua agência ali de energia, divulga que eles vão ampliar em 12% a produção de carvão até 2025, para não correr o risco de ter algum apagão, uma vez que as hidrelétricas deles não necessariamente estão cheias no momento que eles precisam de energia. Então, eles de 4,6 bilhões de toneladas, que é o que está previsto para que eles passem a produzir em 2025, e hoje é de 4,1 bilhão de toneladas. Então é interessante que a China, semanas antes de começar a COP27, ela já vai lá e diz, olha, eu vou aumentar em 12% a produção de carvão até 2025 para evitar aqui problemas que eu teria e tal. E é interessante porque ela coloca, vejam que interessante, quando eu digo daquele triângulo, né, do acadêmico, do geopolítico, do jornalista, eles afirmam que até 2025 eles vão substituir até 20% até 2025 da energia produzida na China não será de combustíveis fósseis. Veja só, 20%. E até 2030 eles vão elevar isso para 25%. E aí nós temos no Brasil todos aqueles ativistas, aquele pessoal, muitos daqueles jornalistas, aquela coisa toda, que ficam criticando o Brasil, que tem 80% da sua matriz já é limpa, né? E é claro que aí eles misturam com questões de desmatamento e outras coisas, como se você não fosse ter que comparar do ponto de vista efetivo de produção de energia a partir do carvão no mundo. Mesmo a Inglaterra fez uma redução drástica com relação ao carvão, mas ela não abandonou o uso de combustíveis fósseis para a produção de energia, né? Então vai ser muito curioso isso, porque o Brasil, assim como aconteceu na COP26, ele certamente vai se tornar líder, representando vários desses países que não têm condição de fazer essa migração, porque não tem dinheiro, e vai encabeçar e dizer, olha, cadê os 100 bilhões? Vocês nos prometeram esses 100 bilhões por ano desde 2015 e nunca fluiu nenhum dólar para nenhum desses países, né? Os problemas que a gente tem no Brasil, inclusive de desmatamento, são questões fundiárias. Não tem a ver com a matriz energética brasileira. Então é um desvio que se coloca aqui no problema com relação ao Brasil. E aí, falando com a questão da falta de energia, em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a própria Europa está com sérias restrições de obtenção de energia. A Alemanha voltou a usar mais carvão nas suas termoelétricas. A própria Inglaterra diz que vai ter que aumentar esse uso, né, simplesmente para suprir isso. As usinas nucleares alemãs que iam ser desligadas até 31 de dezembro não serão mais desligadas, as últimas 3 usinas atômicas, porque eles precisam de energia. Então não será o discurso da Europa, e muito menos dos Estados Unidos, que vai convencer a grande magnitude dos países do mundo de simplesmente dar uma guinada energética, né? Que todos os países procuram atingir fontes mais sustentáveis, mais economicamente viáveis, é verdade, mas isso tem um preço, coisa que o chinês, como disse aqui, ele não está disposto nesse momento. A questão dele, ele falou assim, lá para 2025, 20% não será de combustíveis fósseis. Então, essas metas que a ONU coloca em 2050, aí vocês ficam vendo todas aquelas matérias, será muito desafiador conseguir tal, isso sempre é balela. Isso faz parte de uma narrativa, faz parte de uma tensão geopolítica para tentar pressionar algum país, não, se você não fizer isso, eu vou te retalhar, hein? Se você não fizer aquilo, eu vou tentar. Então, porque do ponto de vista efetivo, isso não vai acontecer. É totalmente inviável.
E o tempo corre contra esse pessoal, porque à medida que o tempo passa, todo aquele catastrofismo do aquecimento global que os modelos matemáticos tentam prever, ele vai caindo por terra. Simplesmente você vai comparando, nós já estamos aí, né, entrando próximo de 2030, então seremos 30 anos desse século. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito do que está acontecendo no Oceano Pacífico com relação ao Laninha. Nós estamos tendo um Laninha extremamente intenso pelo 3º ano seguido. É um Laninha tão forte do ponto de vista de resfriamento do Pacífico em 15 anos. Então é curioso que a superfície do oceano, que é de 1/3 praticamente do planeta, esteja abaixo, comparativamente, do que era 15 anos atrás. Quer dizer, se houvesse um tal aquecimento global, isso provavelmente não estaria acontecendo. O que deixa os modelos matemáticos que colocaram uma taxa crescente até o final do século, aquele tal do 1,5% a 2%, totalmente maluco. O modelo não consegue ser confrontado com a realidade. Por isso que eu diria que a COP27 ela será muito mais algo no campo da narrativa. Vocês verão muitas matérias, muita gente falando, aqueles ativistas do lado de fora batendo panela. Mas do ponto de vista prático, do uso da energia dos países, o que fala é a economia. E nenhum país que em todas as dificuldades, depois de todos aqueles 2 anos com a pandemia, a prioridade é voltar a crescer. E já que a inflação, principalmente de commodities, está muito alta, que ele minimize o máximo o custo da energia. E não simplesmente entrando numa agenda que é só a ONU que quer empurrar, todos aqueles tecnocratas ali de Genebra, simplesmente para os países não resolverem a sua situação econômica. Quer dizer, o país ele vai se prejudicar economicamente para atender um requisito da ONU que não está tão claro assim se realmente o aquecimento do planeta ele é antropogênico, ou seja, causado pela humanidade ou não. É claro que se você perguntar para todo esse pessoal que fornece o material para a ONU, eles vão dizer que sim, só que eles não são realmente uma hegemonia no mundo dos climatologistas. Então, se você gostou do vídeo, peço que coloque aqui o seu joinha para apoiar o canal, se inscreva no Modernidade Ciência e até o próximo vídeo.